Saudações, este é o canal Henry e Harrison. Desejamos a você um agradável momento de esclarecimento, motivação e instrução espiritual, ao qual cabe a ti decidir o que é, para onde vai e como deve se portar. Então vamos conhecer o recurso chamado reforma íntima. Bem, então, assim sendo, reforma íntima é a reformulação do nosso eu, de nós mesmos, nossa consciência, porque há muitas moradas na casa de meu pai. Essas moradas geralmente são reformadas. Muitas e muitas, se não todas, são reformadas. Muitas são aperfeiçoadas, muitas precisam às vezes apenas de uma limpeza, mas na nossa situação, e é o que mais importa para saber no momento, é que a nossa deve ser mesmo reformada. Nós temos uma reforma por fazer, pois nós estamos em uma situação em que não podemos nos achar nem bons, nem inteligentes. Bons e inteligentes em relação a algumas situações, bem inferiores ao qual já fomos. Mas em tudo que necessitamos saber, para todas as nossas capacidades espirituais, isso é muito pouco, mas nossa situação atual é o que nos cabe. Porém, não nos limita a conseguir mais e se expandindo. Então, dessa forma, expande-se a consciência, pois somos consciência, não somos o corpo. O corpo é um veículo a qual necessitamos para estar nos reformando. A reforma íntima não é do corpo, é da consciência, mas é através do corpo que conseguimos essa reforma. Apenas na vida espiritual podemos também nos reformar, mas demora muito e muito tempo, pois é na carne que nós sentimos, é na carne que há a dificuldade de superação. Por esquecer tudo, por ter os sensores físicos que nos causam dor, fome, todas as sensações de sofrimento, assim como também de satisfação. Mas ninguém se reforma por satisfação, e sim por dor. Não é o momento de conseguir qualquer conquista pelo amor. Nós ainda não estamos neste nível. Nós vamos chegar. Mas muitas vezes temos que entender que a dor nos desperta. Se a compaixão, se a gente olhar para o outro e não despertar, um dia a dor vai abrir nossos olhos. Porque muitas vezes estamos tão focados em nós, a nossa vida, em nossas necessidades ou futilidades, que não conseguimos olhar para ninguém mais. Então a compaixão está ali inerte, num sono profundo. Sem compaixão, sem caridade, sem olhar ao outro, dificilmente saímos do lugar. Porque se nós não ajudamos, também não podemos receber ajuda. Só que nós estamos sempre recebendo ajuda. E quando não ajudamos, vamos adiando nosso crescimento. Então, quando olhamos para nós mesmos,
por mais que doa, principalmente com o Evangelho, com as mensagens que recebemos, é um momento de refletir, parar, pensar, se analisar e perceber onde está as enfermidades que relutamos tanto em manter, nossos vícios físicos, morais, que tanto nos prejudicam e formam uma bagagem pesada, muito densa, muito grande, a qual não podemos estar sempre carregando, porque ela só cresce e torna-se apenas peso, sem utilidade alguma. Então, quando decidimos nos livrar dessas bagagens, reformar nosso íntimo, é reeducando os nossos sentimentos, pois todos os sentimentos são bons, estão desajustados, pois a diferença entre o veneno e o remédio está na dose. Se for a dose correta, salva. Se for a dose excessiva ou mínima, simplesmente mata ou contamina, envenena, intoxica. Então, qualquer pensamento moderado dentro do que deve ser vai nos servir, pois precisamos entender que precisamos ter ambição também para conseguir. Nós somos individuais. A gente não cresce apenas pensando nos outros. Se não pensarmos em nós mesmos também, primeiramente que a reforma íntima já ficaria de lado. Como que vamos nos reformar pensando só nos outros? Mas é pensando nos outros e agindo consequentemente que também estamos nos reformando, pois nós não vamos reformar ninguém mais do que nós mesmos. Então precisamos cuidar de nós, dos nossos pensamentos, das nossas vibrações e não fazer por obrigação. Tem que ser uma satisfação. Ou simplesmente acaba não sendo uma reforma íntima. Não estamos cuidando de nós. É perceber tudo que não está legal em nós, tudo que nos desagrada. Se não conseguir perceber nada que desagrade, é um problema, porque temos que estar atentos e aceitar. Muitas vezes não aceitamos os nossos problemas, o que somos, nosso orgulho, ganância, nosso ego, são realmente difíceis de ser aceitos. Identificados, algumas vezes também são difíceis, mas sabemos, pelo menos onde está ali o princípio, temos que percorrê-lo para encontrar por todo. Mas muitas vezes não queremos, então é difícil. Mas reformar-se é olhar para si, não para os outros. Reformar-se é aceitar tudo que tem, que lhe rodeia, tudo que é, e procurar ali consertar, procurar ali fazer-se uma pessoa melhor, porque nós não vamos mudar o mundo. Sozinhos nós não mudamos o mundo, mas mudando a nós mesmos podemos ser um exemplo, pois o mundo ele muda por si só. Por mais que tentamos destruí-lo, ele está se aprimorando. Dificultamos, mas ele não deixa de melhorar. Mas se o nosso mundo,
que vemos com o nosso íntimo precisa de mudanças, a mudança está em nós, não no mundo. A forma como vemos o mundo, como vivemos a vida no mundo. E se não for assim, não há satisfações, não há mudanças. Que assim seja. Paz e